O Tribunal de Contas da União recomendou a suspensão de 77 obras do governo federal em todo o Brasil. O TCU encontrou indícios de irregularidades, inclusive em obras do Programa de Aceleração do Crescimento. Como prometido que faria de 4 em 4 meses, o governo divulgou um novo balanço das obras do PAC. O volume de obras em atraso continua igual ao apresentado em maio, 10%. Entre elas, ampliações de aeroportos e construções de hidrelétricas. Mesmo assim, o governo comemora o aumento do orçamento para o Programa de Aceleração do Crescimento, que subiu de 9,5 bilhões de reais para quase 15 bilhões, graças à aprovação pelo Congresso de mais recursos para o PAC. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o programa ajuda a alavancar o crescimento econômico do país. Praticamente estamos mantendo a previsão de crescimento inscrita no PAC, que era de 4%, eu estou falando de 4,5% a 5%. Então, é uma pequena melhoria aqui de previsão, mas está próximo daquilo que vínhamos prevendo. De fato, a economia brasileira acelerou nesse período. O ano passado fechamos 3,7%. Esse ano nós estamos num ritmo maior, mais vigoroso. E isso significa que passaremos para 2008 nesta mesma trajetória. Mas o Tribunal de Contas da União divulgou um relatório que condena 77 obras públicas com indícios de irregularidades graves. Desse total, 28 são do PAC. Entre elas, a construção de rodovias como a BR-163 no Mato Grosso, a BR-319 na divisa entre Rondônia e Amazonas e a BR-156 no Amapá. No relatório, o TCU recomenda a paralisação das 77 obras, incluindo as 28 do PAC. O governo reagiu duro ao documento divulgado um dia antes da apresentação do balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, disse que todos os pontos do relatório do TCU vão ser examinados e respondidos. Não consideramos correto que se trate essas irregularidades como processos de corrupção. Eu tenho encontrado, por parte do TCU, muita cooperação. Por isso nos surpreendeu esse relatório, com essas obras que não estavam, nós consideramos que estavam solucionado o problema. Já o ministro da Integração Nacional, Gedel Vieira Lima, foi mais enfático ao rebater as críticas do tribunal. Eu recebo essa recomendação e me permito, por mais respeito que tenha o tribunal, lhes fazer outra. A primeira das quais que sejam um pouco mais cautelosos na utilização, inclusive, de determinada nomenclatura. Quando se refere a irregularidades graves, sempre perpassa para a população a sensação de que existe desvio de recursos ou coisa que o valha, o que não é o caso. E está em nosso estúdio em São Paulo o jornalista Mário de Almeida, comentarista do Jornal da Gazeta. Mário, nós vimos a reação enérgica da ministra Dilma Rousseff. Ela desqualifica a recomendação do Tribunal de Contas da União. E ela pega por esse lado da questão da corrupção, né? Que aí não tem corrupção. Mas é essa a questão que dificulta o deslanche do PAC, como o próprio presidente quer? Bem, o relatório é severo. A medida proposta de paralisação das obras é drástica. Mas onde é que está o ponto selecionado pelo Tribunal de Contas da União para fazer essa advertência? Está, sobretudo, na dificuldade que o governo federal, que a União tem, em fazer os projetos andarem no ritmo, no cronograma desenvolvido, aprovado por ele mesmo, Poder Executivo, e isso significa que a questão é de competência. Competência é uma palavra que tem um lado que significa cuidado para gastar bem o dinheiro, cuidado para não queimar dinheiro, cuidado com isso, mas significa também a necessidade de fazer os projetos que estão em curso andarem no ritmo programado, prometido. Então, este governo, assim como uma trajetória brasileira de anos recentes, que tem cada vez mais receita, porque o sistema tributário pune o pobre, recolhendo a receita do governo do consumo, mas cada vez mais recursos entram no cofre público,
Este ano está batendo recorde de arrecadação, ano que vem baterá recorde de novo. Não é questão de eficiência, é questão da injustiça intrínseca do sistema. Então o governo tem e terá cada vez mais dinheiro e a questão é como gastá-lo em investimentos que façam o retorno desse dinheiro à cidadania. E, no caso dessas grandes obras do PAC, obras muito complexas, como os vários ministros hoje chamaram a atenção, o próprio ministro Miguel Jorge, ele chama a atenção das implicações que envolvem o deslanche de, por exemplo, a hidrelétrica do Rio Madeira, mas há um ânimo de que isso é uma coisa de momento. Você deixa claro, o dinheiro tem e terá, e essas são obras de longo prazo, não são obras de curto prazo. O problema não será o dinheiro, porque terá dinheiro, com a perversidade até do sistema de arrecadação. Mas a da gestão é uma questão que precisa ser repensada? É uma questão dramática, porque a administração federal, o Estado brasileiro, assim como os governos regionais, perderam a capacidade de fazer projetos, de tocar projetos. A gestão pública no Brasil, dos anos 80 para cá, faz 25 anos, só aprendeu e praticou a conjugação da pequena palavra não. A ideia de construção foi jogada de lado. A capacidade do serviço público de conduzir, de mostrar o caminho, de abrir as picadas para que o setor privado fosse atrás, coisa que aconteceu nos anos 40, 50 e 60, foi substituída pela corrida desesperada para tapar o déficit público. E esta é uma questão que estraçalhou o governo e na sua capacidade de mostrar o caminho. Essa é uma questão que existe há algum tempo, continua em 2007 e continuará em 2008, 2009 e, infelizmente, com projeção para o período subsequente. Esta incapacidade de fazer o papel de agente público, executar as políticas públicas, é hoje a maior encrenca na questão do Poder Executivo e das responsabilidades que não estão sendo cumpridas adequadamente nesta nossa República Federativa do Brasil. Ou seja, não vai ser tão fácil assim que o PAC ganhe corpo no cronograma pretendido. Esta é a dura realidade. Obrigada, Mário. Boa noite. Boa noite.